Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre pressão intracraniana. Os componentes intracranianos são formados pelo cérebro, pelo sangue e pelo líquido cefalorraquidiano. Cada um em sua proporção, eles contribuem para a formação de um volume total que preenche a cavidade craniana, mantendo uma estabilidade de pressão e volume, e eles se comportam dividindo esse espaço na seguinte proporção, como é demonstrado na figura nesse diapositivo. 80% do volume interno do crânio é constituído de tecido cerebral, cerca de 10% é constituído de líquido cefalorraquidiano, e esse líquido cefalorraquidiano ele pode aumentar ou diminuir dependendo do equilíbrio entre produção, que pode estar aumentada ou diminuída, e a drenagem ou reabsorção do líquido cefalorraquidiano, que também pode estar aumentado ou diminuído segundo algumas alterações fisiológicas ou patológicas. O restante do volume é preenchido com sangue, sendo que uma parte fica no território venoso e uma parte no território arterial. O território venoso, devido à maior complacência, já que os vasos são menos musculares, consegue comportar volumes na proporção de cerca de até 70% da proporção de sangue, e o restante fica retido, fica transitando na circulação arterial, que devido à sua maior parede, mais muscular, menos complacente, possui um volume circulante inferior ao volume circulante no território venoso. Esse sangue arterial ele pode estar aumentado ou diminuído também segundo algumas influências fisiológicas e patológicas, como, por exemplo, utilização de substâncias vasodilatadoras, utilização de anestésicos inalatórios, a maior taxa de metabolismo cerebral que acontece em situações de despertar ou em situações de hipertermia ou outras. Então, algumas situações podem fazer com que essa proporção do sangue arterial aumente. A estabilidade da pressão no interior dessa caixa craniana, que, como sabemos, principalmente no adulto, é uma caixa fechada com volume restrito, esse volume, então, mantido lá dentro, deve ser equilibrado para que haja a manutenção da pressão intracraniana e, assim, não haja interferência com o fluxo sanguíneo cerebral, uma vez que o aumento importante da pressão intracraniana pode impedir que haja um fluxo sanguíneo cerebral adequado, já que esse fluxo sanguíneo cerebral é mantido pela pressão de perfusão cerebral. E a pressão de perfusão cerebral é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. A circulação arterial cerebral tem origem em ramificações produzidas inicialmente pelas duas artérias vertebrais e pelas duas artérias carótidas internas. As duas artérias vertebrais, uma à direita e uma à esquerda, se originam diretamente da artéria subclávia, seguem cranialmente até a face anterior do tronco cerebral, onde se unem formando a artéria basilar, que vai dar ramos para a irrigação arterial, tanto do cerebelo quanto do tronco cerebral. Prosseguindo cranialmente até a base do crânio, do cérebro, ela se divide formando a artéria cerebral posterior. Essa artéria cerebral posterior vai emitir ramo do lado direito e do lado esquerdo, chamado artéria comunicante posterior direita e artéria comunicante posterior esquerda. As duas vão de cada lado se unir a uma artéria carótida interna. As artérias carótidas internas, a direita, ela é originária a partir do tronco braquicefálico, que dá como ramo a artéria subclávia e a artéria carótida comum, que posteriormente se bifurca em artéria carótida interna e externa. A artéria carótida interna se prolonga cranialmente até chegar na base do cérebro, encontrando-se então
com a artéria comunicante posterior de cada lado. Ela ainda vai dar ramo à artéria cerebral média, que vai subir cranialmente para irrigar o cérebro na sua parte frontotemporal, principalmente na parte externa, e a artéria cerebral anterior, que vai ter como objetivo a irrigação principal da face interna do hemisfério cerebral na sua região do lobo frontal. De cada lado, as artérias cerebrais anteriores seguem dessa forma e se unem através de um shunt, uma comunicação chamada artéria comunicante anterior. A artéria carótida do lado esquerdo se origina diretamente da artéria subclávia através da artéria carótida comum, que posteriormente se bifurca também a artéria carótida interna e externa. Formando o polígono de Willis, há uma facilidade de irrigação e uma proteção maior contra hipofluxo regional, uma vez que há comunicação tanto entre os dois hemisférios, direito e esquerdo, quanto a região posterior e a região anterior do encéfalo. Essa forma completa do polígono de Willis, porém, ela só se encontra em 40 a 50% da população. Alguns indivíduos apresentam a variação anatômica do polígono de Willis com falta de um ou outro dos ramos de conexão, de fechamento daquele polígono de Willis, e nesse diapositivo são apresentadas algumas formas com as suas frequências de apresentação. Devido à alta taxa de atividade metabólica, o consumo de oxigênio pelo cérebro e pelo sistema nervoso central é muito elevado. O fluxo sanguíneo cerebral, extremamente elevado, na ordem de cerca de 20% do fluxo sanguíneo do débito cardíaco, leva a uma perfusão cerebral na ordem de cerca de 50 ml para cada 100 gramas por minuto, sendo que esse fluxo sanguíneo ele segue caminho preferencial para a região cortical, onde a substância cinzenta gera um consumo maior e recebe fluxos de cerca de 80 ml por 100 gramas por minuto, enquanto na região subcortical, região da substância branca, onde há mais fibras axônicas e outras células do que esse corpo celular neuronal propriamente dito, esse fluxo sanguíneo fica na ordem de 20 ml por 100 gramas por minuto. A taxa metabólica extremamente elevada do encéfalo faz com que haja um consumo no repouso de 3 a 3,5 ml por 100 gramas por minuto. Isso faz com que a baixa reserva que ele possui seja um ponto de partida para facilmente entrar em isquemia, em hipóxia, caso haja diminuição da perfusão tecidual regional ou global. E a resistência a esse fluxo sanguíneo cerebral pode ser aumentada ou diminuída de acordo com alguns fatores clínicos, fisiológicos ou patológicos. Por exemplo, pacientes que são submetidos a hiperventilação vão apresentar, devido à hipocapnia, aumento da vasoconstrição e, assim, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Pacientes que hipoventilam devido a aumento da pressão parcial de CO2 podem apresentar vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Esse fator, conhecido já há bastante tempo, chegou a ser utilizado como base de terapia em pacientes com pressão intracraniana não aumentada, aumentando-se a ventilação desses pacientes, induzindo a hipocapnia, para que, com a vasoconstrição provocada, diminuísse o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana. Essa conduta, porém, levou a resultados catastróficos com o aumento da morbidade na maioria dos pacientes, e hoje o tratamento da ventilação do paciente com pressão intracraniana aumentada ou com risco de aumentar devido à diminuição de complacência cerebral é manter a
a pressão parcial de CO2 nos seus limites inferiores da normalidade. A utilização de drogas como anestésicos locais, anestésicos gerais, venosos, hipnóticos de uso endovenoso, como propofol, etomidato, benzodiazepínicos, tionebutal, diminuem o metabolismo cerebral e, como mantém o acoplamento metabólico, isso faz reduzir também o fluxo sanguíneo cerebral de uma forma segura, em que o fluxo só diminuiu porque a necessidade dele diminuiu também. Existe esse chamado acoplamento metabólico. Substâncias como alguns agentes anestésicos inalatórios, a maioria deles, provoca também diminuição da taxa metabólica, porém eles têm uma ação vasodilatadora direta. Isso faz com que haja, se utilizados em doses mais elevadas, acima de 1 can, pode levar a aumento do fluxo sanguíneo cerebral, o que em alguns pacientes com diminuição de complacência pode ser deletério. Mesmo paciente com crânio aberto durante cirurgia, que não vai apresentar hipertensão intracraniana, já que a parte óssea está aberta, podem apresentar edema cerebral e dificuldade no manuseio cirúrgico do encéfalo, fazendo com que a utilização mais intensa de afastadores leve a aumento do tecido neuronal lesado. Utilização também de vasodilatadores com a intenção de reduzir a pressão arterial do paciente que possa apresentar hipertensão faz com que haja vasodilatação cerebral e também quebra o chamado mecanismo de acoplamento metabólico. Portanto, há interferência com a autorregulação cerebral e o aumento do fluxo sanguíneo cerebral em alguns pacientes também pode causar problemas. O objetivo desse diapositivo é comparar a utilização de duas estratégias na redução do fluxo sanguíneo cerebral. De forma protetora, essas duas estratégias são capazes de reduzir a taxa metabólica cerebral e, em consequência, mantendo o acoplamento metabólico, elas conseguem reduzir também o fluxo sanguíneo cerebral. A diferença é que as células neuronais, o seu consumo metabólico conta com 60% dele às custas da atividade funcional do neurônio. É a formação do potencial de ação, a transmissão desse potencial de ação, interpretação e todo o cortejo envolvido nisso, como produção de neurotransmissores, restabelecimento de gradiente eletroquímico transmembrana. E isso tudo leva ao consumo de 60% daquele consumo total cerebral. E 40% do consumo total é representado pelo consumo basal, é o consumo de energia para que haja manutenção da integridade celular, como produção de proteína para manutenção do arcabouço celular, produção de ativação enzimática para manutenção do gradiente transmembrana normal, atividade de bomba de sódio, potássio, ATP, entre outras. Isso leva ao consumo de 40% daquele consumo total. As substâncias utilizadas em anestesia com a finalidade de reduzir o consumo metabólico cerebral ou com a finalidade apenas de utilizar a sua função hipnótica e com isso indiretamente conseguindo esse efeito de redução do consumo metabólico cerebral, essa utilização dessas substâncias não consegue reduzir a atividade metabólica basal. Progressivamente, com o aumento da dose, há a redução progressiva da atividade funcional, que é manifestada através de alteração eletroencefalográficas que mostram o alentecimento das curvas, aumento da sua altura na forma de amplitude, ou seja, ocorre o alentecimento da atividade metabólica cerebral às custas da diminuição da sua atividade funcional, mas não há diminuição da atividade metabólica basal. Em relação à utilização de hipotermia, sim, à medida que a hipotermia se aprofunda,
a atividade metabólica é reduzida, tanto na parte funcional quanto na parte basal, podendo haver uma redução até de 100% da atividade funcional e até próximo disso da atividade basal. Portanto, em pacientes que necessitam de redução mais importante do metabolismo cerebral para restabelecimento de sua saúde, da sua capacidade celular, a hipotermia tem uma vantagem bastante superior em relação à utilização de outras drogas que também já demonstraram o seu valor, obviamente. A queda do fluxo sanguíneo cerebral de maneira importante também pode causar problema de hipoperfusão e dificuldade de manutenção do metabolismo cerebral. É sabido que pacientes que apresentam de forma regional ou global queda do fluxo sanguíneo cerebral podem apresentar redução inicialmente da capacidade funcional da produção e condução e interpretação de potenciais de ação gradativamente com a piora do fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, pacientes que apresentam ali o seu fluxo sanguíneo em torno de 50 ml para 100 gramas por minuto vai apresentar o funcionamento normal e à medida que isso cai, vai começando gradativamente a apresentar o risco dessa redução da funcionalidade do sistema nervoso central. Há uma queda do fornecimento de oxigênio e glicose, diminuição da produção de substratos energéticos que fazem com que haja dificuldade na produção de neurotransmissores, a dificuldade na metabolização de substâncias, na restauração de gradientes eletroquímicos pós despolarização e despolarização mais frequente devido à diminuição da capacidade da bomba de sódio e potássio de colocar o sódio para fora da célula e a célula ficando mais positiva no seu interior, ela despolariza mais facilmente. Isso causa ainda mais gasto de energia, que vai fazendo o paciente entrar no ciclo vicioso em que o gasto de energia aumenta a sua hipóxia, a sua isquemia celular e vai aumentando a incidência dessa piora, a intensidade dessa piora. Ocorrem mecanismos fosforilativos oxidativos com aumento da produção de radicais livres de oxigênio, aumento da penetração, da entrada de íons cálcio no interior da célula, com ativação de fenômenos, de mecanismos enzimáticos que vão levar, em última análise, à destruição, ao dano mitocondrial, com destruição de substratos energéticos e arcabouço celular, a ativação de lipases com a degradação do ácido araquidônico, produção de prostaglandinas, vasodilatadoras e pró-inflamatórias. Há também o aumento da ativação de proteases que vão destruir enzimas intracelulares, piorando gradativamente à medida que isso se instala. A falta de glicose leva à degeneração, porém, mesmo na presença de glicose, a falta de oxigênio para a sua metabolização de forma aeróbica também pode causar piora, e causa piora agressiva, piora intensa, com aumento da produção de ácido lático, e a acidose intracelular vai fazer essa situação piorar gradativamente. À medida que o fluxo sanguíneo cerebral vai diminuindo em fluxos abaixo de 20 ml por 100 gramas por minuto, o prejuízo, além da parte funcional, o prejuízo na manutenção celular, na parte do metabolismo básico da célula, que necessita também de produção de energia para ativação de produção de proteína para manutenção de sua estrutura interna, começa a ser destruída também, levando, por fim, ao infarto, à morte celular
que pode ser causada tanto por mecanismos de necrose, como descrito aqui, como também devido à grande entrada de cálcio no interior da célula e principalmente na mitocôndria, a ativação de mecanismos pró-apoptóticos que vão fazer com que essa célula também tenha esse mecanismo de morte celular, tanto necrose como apoptose, que são mecanismos que podem atuar no tecido conjuntamente ou como fases, uma precedendo a outra. Pacientes jovens sem comorbidades e que apresentem valores de pressão arterial média dentro de um determinado limite, conhecido como limite de autorregulação, eles conseguem manter o fluxo sanguíneo cerebral estável desde que respeitadas algumas situações. Em geral, esses limites de pressão arterial média que compõem a faixa de autorregulação são entre 70 milímetros de mercúrio e 150 milímetros de mercúrio. Nessa faixa, então, se a pressão arterial média caminhar para o lado superior, para o lado de maior valor de pressão arterial média, ocorre um mecanismo reflexo miogênico de contração para que faz com que o fluxo sanguíneo cerebral não aumente apesar daquele aumento de pressão arterial média. E de forma contrária, quando a pressão arterial média se reduz, caminhando no sentido do valor de 70 milímetros de mercúrio, esse mecanismo miogênico ele esmaece e a vasoconstrição reduz, de forma a também manter o fluxo sanguíneo cerebral, apesar da queda da pressão arterial média. Se a pressão arterial média fica acima de 150 milímetros de mercúrio, a pressão arterial média vai levar à quebra do mecanismo de autorregulação, fazendo com que ele seja incapaz de impedir o aumento excessivo do fluxo sanguíneo cerebral à medida que a pressão arterial média se eleva. E o contrário também acontece nos pacientes que apresentam queda da pressão arterial média abaixo de 70 milímetros de mercúrio, onde também a quebra da capacidade miogênica de manter o fluxo sanguíneo cerebral, e esse fluxo sanguíneo cerebral vai ser reduzido à medida que a pressão arterial média também se reduz, podendo levar à isquemia por hiperperfusão. Vários fatores podem interferir nesses mecanismos de autorregulação e eles são divididos em químico, miogênico e neurogênico. O miogênico já foi comentado, é a reação contrátil da musculatura lisa a alterações da pressão arterial média dentro daquela faixa de autorregulação. Os mecanismos químicos são representados por aumento ou diminuição da pressão parcial arterial de CO2, que pode também causar na hipercapnia a vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral, e na hipocapnia o oposto. Aumento de temperatura por aumento da taxa metabólica cerebral pode levar a aumento do fluxo sanguíneo cerebral, e isso faz com que haja a piora dos pacientes que por acaso apresentem a diminuição da complacência cerebral. A hipotermia leva à queda da taxa metabólica e, consequentemente, do fluxo sanguíneo cerebral. Hipertermias acima de 42 graus Celsius podem levar a resposta paradoxal com diminuição do consumo cerebral de oxigênio devido à denaturação das enzimas cerebrais, das células cerebrais, que fazem com que haja diminuição do metabolismo pela incapacidade de se produzir metabolismo, e assim a queda do consumo metabólico cerebral. Substâncias anestésicas podem interferir no fluxo sanguíneo cerebral. Os anestésicos endovenosos, com exceção da ketamina, induzem a queda da taxa metabólica cerebral, e isso faz com que haja diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. O uso de drogas anestésicas inalatórias, com exceção do óxido nitroso, provocam diminuição da taxa metabólica cerebral. Porém, esses anestésicos inalatórios têm um efeito vasodilatador direto que mantém
o aumento do fluxo sanguíneo cerebral quando utilizados em concentrações acima de 1 cam. Portanto, pacientes que têm diminuição da complacência cerebral, se houver a opção apenas de utilizar agente anestésico inalatório, é importante ter cuidado em relação a isso e associar outros recursos para que não se utilize doses elevadas do agente inalatório. E se houver piora da pressão intracraniana ou da condição intraoperatória, é importante que se substitua o agente inalatório para tentar reduzir, então, o fluxo sanguíneo cerebral. Outras substâncias, como vasodilatadores, já foi dito, que aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, enquanto substâncias vasopressoras, principalmente as que utilizam o receptor alfa-adrenérgico como foco de atuação, aumentam a pressão arterial, mas não tem muita ação na circulação cerebral, como, por exemplo, a fenilefrina aumenta a pressão arterial, mas não faz vasoconstrição cerebral. Porém, isso se for mantido a pressão arterial dentro do limite de autorregulação. Se eu aumentar excessivamente a pressão, aí, como foi dito anteriormente, vai quebrar o mecanismo de autorregulação. A PO2 também pode, quando muito reduzida, pode levar à vasodilatação. A hiperóxia não tem ação sobre os vasos sanguíneos arteriais. E em relação ao mecanismo neurogênico, a atuação é predominantemente a nível de sistema nervoso simpático, que aumentando a pressão arterial pode fazer com que haja, se houver pressão aumentada excessivamente, pode deslocar o paciente da faixa de autorregulação e assim causar problema também. Então é importante que tenha esses conhecimentos em relação a controles possíveis de serem manipulados durante a cirurgia. É importante lembrar que no caso da pressão parcial de CO2, no passado, devido a essa resposta de vasoconstrição no paciente que é hiperventilado, foi utilizada essa tentativa para reduzir o fluxo sanguíneo cerebral no paciente com hipertensão intracraniana, mas isso não teve bons resultados. Ao longo do tempo mostrou-se que isso piorava o prognóstico do paciente, e hoje a terapia aconselhada é a manutenção da pressão parcial de CO2 nos limites mínimos da sua normalidade. Até agora falamos da parte arterial da circulação cerebral. Esse diapositivo mostra essa figura com a representação esquemática da circulação venosa. É possível perceber a parte mais alta da circulação venosa formada pelo seio sagital superior, que recebe as suas veias corticais e deriva posteriormente se juntando na confluência dos seios, que vai drenar para a veia ou seio sigmoide, que em última instância vai despejar seu conteúdo na jugular interna. Além do seio sagital, tem o seio sagital inferior, que drena a circulação venosa mais profunda, e mais profundamente ainda a veia cerebral interna, essa de cada lado, que vai drenar diretamente na veia do seio transverso, que vai drenar, como foi dito, no seio sigmoide. Além disso, temos o seio intracavernoso e a veia de Galenos, todas elas drenando ali na parte venosa, juntando-se no seio reto, que recebe o seio sagital inferior. Do seio reto vai também se unir com o seio sagital superior na confluência dos seios, que vai dar origem então ao seio transverso. Toda essa circulação venosa é de grande importância na drenagem do sangue cerebral, e a obstrução por compressão ou por mau posicionamento do paciente pode levar a aumento da pressão ou dificuldade na drenagem da veia jugular e fazer com que haja também nos pacientes com diminuição de complacência cerebral
o aumento da pressão intracraniana, piorando os casos daqueles pacientes já com hipertensão intracraniana. Essa outra representação esquemática mostra a complexidade das anastomoses da circulação cerebral por outro ângulo. Podemos ver uma outra série de vasos, mas de novo mostrando o seio sagital superior, o seio sagital inferior e as diversas comunicações com a confluência dos seios, etc. Também é possível ver os seios cavernosos, alguns drenando diretamente no sifão da veia jugular, no bulbo, né, da veia jugular interna, e as diversas anastomoses que se integram para facilitar a drenagem desse sangue, que não pode ser retido ali, com o risco de aumentar a pressão intracraniana, como foi dito. Como dissemos, o líquido cefalorraquidiano é o outro componente importante da tríade de constituintes do volume mantido no espaço intracraniano. Existe no indivíduo adulto cerca de 150 ml de líquor, cerca de 2 ml por quilo de peso. Isso é distribuído metade no cérebro, metade no espaço medular. 70% desse líquor é produzido nos plexos coroides, tanto nos ventrículos laterais quanto no terceiro e no quarto ventrículo, além de uma produção menor através de produção transependimal. O epêndima é como se fosse a mucosa, é a parte que recobre os espaços por onde esse líquor transita. Ele é trocado, a produção dele é permanente e durante o dia a troca desse volume de 150 ml cerca de 3 a 4 vezes ao dia, sendo que ela é diminuída durante o sono. Portanto, o indivíduo consegue produzir algo próximo ou às vezes acima de 500 ml de líquor por dia. O trajeto é feito a partir da sua produção, tanto nos ventrículos quanto na parte transependimal, mas o maior volume é produzido nos ventrículos, e a partir dos dois ventrículos laterais, pelos forames de Monro, ele flui para o terceiro ventrículo, da onde ele ganha o aqueduto de Silvius e vai para o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, através dos forames de Lusca e Magendie, o forame de Lusca, um de cada lado, de Magendie mais central, ele ganha a cisterna magra, além de uma porção de assumir outro fluxo e penetrar no forame interno, no canal interno medular. Através do trânsito desse líquor, banhando todo o tecido nervoso central, ele ganha o espaço subaracnoide, tanto pela parte anterior, indo ascendendo para a parte que banha os hemisférios cerebrais, ou pela parte posterior que vai descer através dos espaços peri e intramedulares. A circulação do líquor, por final, ganha as granulações e velocidades aracnoides, sendo filtrada para os seios sagital e transverso, e dali ganha a circulação venosa central. Uma parte desse líquor ainda é desviado para o sangue ou nervos olfatórios, o bulbo olfatório, ganhando a lâmina cribiforme e os vasos linfáticos nasais, indo dali para a circulação central. Eu ia falando por vício de linguagem, eu ia falando dos linfáticos cerebrais, mas os linfáticos cerebrais não existem. O que tem de drenagem linfática no cérebro são apenas vasos meníngeos, vasos linfáticos meníngeos, e o que ganha a forma de funcionamento semelhante ao linfático do tecido periférico são a circulação linfática. A circulação linfática é mantida através de um espaço que existe entre o pseudóptos dos astrócitos e a membrana basal dos vasos sanguíneos na circulação cerebral, os vasos sanguíneos arteriais. Esse espaço serve para a drenagem de gradiente de pressão hidrostática
de líquido que sai do parênquima pulmonar, do parênquima cerebral, atravessa os astrócitos e vasos sanguíneos e cai nesse espaço para ganhar então a continuidade na circulação licórica. Esse líquido ainda serve para drenagem e para eliminação de subprodutos de metabolismo, de neurotransmissores, entre outros. E também serve de fornecimento de devolução de conteúdo líquido e substrato metabólico para o tecido cerebral. A água que penetra do líquor para o encéfalo, ela veio do sistema arterial, penetrou ali através dos capilares sanguíneos nesse líquor e através de aquaporos do sistema formado pelos astrócitos, esse líquido pode ser absorvido de volta para o parênquima pulmonar. As funções do líquido cefalorraquidiano, então, são várias. Eles fornecem suporte mecânico e bioquímico, além da possibilidade de excreção de subprodutos metabólicos, resíduos químicos produzidos pela atividade metabólica cerebral. A barreira hematoencefálica mantém uma diferença entre líquor e sangue. Essa barreira hematoencefálica é formada por duas estruturas principais. Uma delas são os astrócitos, que emitem prolongamentos na forma de pseudópodos que recobrem todas as estruturas vasculares, as artérias, as sinapses, as regiões dos nódulos de Ranvier, mantendo assim um isolamento entre a estrutura nervosa e a estrutura vascular. Além disso, a estrutura vascular arterial cerebral apresenta conexões, junções bastante estreitas entre as células dos vasos sanguíneos, com fenestrações bem menores que aquelas apresentadas em capilares em outras regiões do corpo. A fenestração desses vasos chega a atingir valores tão pequenos quanto 6 angstroms, enquanto em outras regiões do corpo a fenestração do capilar é da ordem de 75 angstroms, ou seja, mais de 10 vezes maior em diâmetro. A difusão através da barreira hematoencefálica assim fica bastante dificultada, sendo um pouco mais fácil apenas para substâncias com peso molecular muito baixo, mesmo assim que não tenham cargas elétricas positiva ou negativa e que tenham alta lipossolubilidade, senão a passagem é bastante difícil. À esquerda nesse diapositivo pode ser vista uma figura que já é bastante comum na web, que mostra a visão lateral dos ventrículos cerebrais e de suas passagens entre eles e a visão frontal também. Na visão lateral é possível ver apenas um ventrículo lateral, obviamente um está sobreposto em relação ao outro, e a visão frontal mostrando então os dois ventrículos laterais, os condutos forames de Monro desembocando no terceiro ventrículo, o estreitamento que representa o aqueduto de Sylvius, o quarto ventrículo, as duas saídas laterais que são os forames de Magendie e a saída para o canal central da medula. O forame de Lusca pode ser visto na imagem lateral, uma vez que na imagem frontal esse forame fica escondido pela imagem do quarto ventrículo. E à direita, a tabela mostrando os componentes, os solutos que existem no plasma, comparando com o líquido cefalorraquidiano. Importante notar a grande diferença de concentração entre glicose e proteína entre plasma e líquido cefalorraquidiano, mantendo uma concentração bem mais elevada no plasma, que gera uma osmolaridade maior também. Essa diferença de concentração é promovida pela barreira hematoencefálica, que, como foi visto, dificulta a passagem de substâncias de alto peso molecular, carregadas com carga negativa ou positiva, e também as substâncias pouco lipossolúveis. Essa diferença da concentração de proteína, que pode ser vista nessa tabela, é também uma característica importante, e a concentração de proteínas no líquido cefalorraquidiano ela costuma aumentar, às vezes bastante, em situações de inflamação
e em situação de doença infecciosa. A imagem à esquerda demonstra a visão esquemática dos ventrículos cerebrais. Então tem o ventrículo esquerdo ali, o ventrículo lateral esquerdo, que drena através do forame de Monro para o terceiro ventrículo e desce através do aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Sylvius, drenando para o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, a saída do líquor ou para o canal central da medula ou através dos forames de Lusca e Margendi para a cisterna magna. Lembrando que o forame de Lusca é lateral, um de cada lado, de Margendi é mediano, e as relações anatômicas entre o terceiro ventrículo e o hipotálamo, é possível observar o infundíbulo ali e a hipófise, e a relação anatômica do quarto ventrículo, anteriormente com a ponte do tronco cerebral e posteriormente com o cerebelo. Na imagem à direita, uma representação esquemática da relação anatômica entre várias estruturas importantes. Pode ser visto um dos ventrículos laterais, onde se vê os plexos coroides, também no terceiro e quarto ventrículo. Sabe-se que cerca de 70% do nosso líquor é produzido por essas estruturas, pelos plexos coroides desses ventrículos cerebrais. E após seguir o destino já comentado, então ele circula, uma parte desce para circular através em redor da medula e uma parte sobe para circular em volta do encéfalo. E tudo isso recircula e volta para o encéfalo para ser drenado através das velocidades ou granulosidades aracnoides para o seio sagital, de onde finalmente vai alcançar a veia jugular interna e a circulação central. Esse diapositivo mostra em detalhamento como é feita a drenagem do líquido cefalorraquidiano através das granulações ou vilosidades aracnoides para o seio sagital. Então é possível ver um seio venoso, as velocidades, as granulações. É possível ver também uma chuntagem entre a veia cerebral e o seio sagital. Então é possível que existam várias anastomoses, assim, várias chuntagens entre o sistema venoso. É possível ver em detalhamento também à direita como é construído o seio sagital através das meninges, da dura mater, que se abrem em duas folhas, permitindo a circulação do sangue ali, que vai, como vimos, finalmente drenar no sistema venoso central. Lembrando que os três componentes do volume contido no crânio são o cérebro, o sangue e o líquido cefalorraquidiano, se não houver aumento ou diminuição importante de um desses três componentes, a pressão intracraniana pode ser dissecada ou desmembrada em pressão intravascular e pressão licórica. A pressão licórica, segundo a fórmula de Davidson, leva em consideração a resistência à sua absorção, à sua produção e a pressão do seio sagital. Lembrando que a ligação anatômica entre seio sagital e veia jugular interna faz com que algumas obstruções causadas no intraoperatório por erro de mobilização, compressão externa, podem provocar aumento da pressão jugular e, assim, aumento retrógrado da pressão no seio sagital também, levando ao aumento da pressão licórica. A fórmula diz que a pressão licórica é igual à pressão de resistência à absorção vezes a sua produção mais a pressão do seio sagital. A pressão no recém-nascido, a pressão intracraniana, é igual a mais ou menos 1,5 até 6 milímetros de mercúrio em pacientes sem patologia. Na criança, essa pressão intracraniana ela sobe, diminui um pouco a complacência, diminui a mobilidade entre as estruturas ósseas, já começa a ter a fixação dos espaços entre
entre as placas ósseas, as chamadas suturas. Então a pressão intracraniana começa a subir um pouco. No recém-nascido era entre 1,5 a 6 milímetros de mercúrio, na criança atinge valores um pouco maiores, em torno de 3 a 7 milímetros de mercúrio, e no adulto essa pressão sobe ainda mais, o normal entre 10 a 15 milímetros de mercúrio. É considerada hipertensão intracraniana quando esse valor atinge valores superiores a 20 milímetros de mercúrio. Pacientes que apresentam pressão intracraniana acima de 60 milímetros de mercúrio, eles têm parada do fluxo sanguíneo cerebral e a morte é iminente. A curva de Lang-Fitch, ou curva de complacência cerebral, é a curva que mostra a relação entre aumento de volume intracraniano e aumento da pressão intracraniana. Essa alteração ela não é estanque, ela não é imediata. Existem mecanismos compensatórios que fazem com que, no início do aumento do volume intracraniano, as estruturas contráteis ou compressíveis ou fuga de líquor para fora da caixa craniana, através dos orifícios no quarto ventrículo, haja então uma compensação inicial. Porém, se o volume continua aumentando, esses mecanismos compensatórios se esgotam e aí a elevação da pressão intracraniana vai ser acelerada de forma bastante intensa. Os fatores que governam a complacência e a autorregulação já foram comentados, e principalmente a autorregulação, que é um fator de extremo auxílio na manutenção do fluxo sanguíneo cerebral, deve ser bem entendido. Existem várias causas de alteração da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, como trauma, manipulação cirúrgica, e isso faz com que haja fuga do líquido do intravascular para o parênquima cerebral, e isso faz aumentar a pressão intracraniana no paciente com o crânio fechado, ou no paciente com crânio aberto, aumenta o edema cerebral, aumentando a necessidade de manipulação com afastadores, e o prejuízo através de aumento da área de lesão se instala. Os pacientes que apresentam hipotensão arterial com redução da pressão de perfusão cerebral apresentam vasodilatação compensatória. Sabemos que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Portanto, se há diminuição da pressão arterial média, há possibilidade, dependendo da intensidade de redução dessa pressão arterial média, de reduzir-se o fluxo sanguíneo cerebral. Esse fluxo sanguíneo cerebral ele pode ser mantido devido aos mecanismos de autorregulação, se esses mecanismos estiverem atuantes dentro de uma faixa de normalidade. Porém, pacientes submetidos a trauma ou uso de anestésicos inalatórios ou vasodilatadores, ou que apresentem aumento do metabolismo cerebral, ou pacientes que estejam ventilando mal, apresentando hipercapnia, a vasodilatação ela começa a se acentuar, e isso faz com que haja um aumento, muitas vezes, expressivo do fluxo sanguíneo cerebral. Se esse aumento do fluxo sanguíneo cerebral é apenas para satisfazer a necessidade metabólica e não há excesso do aumento do volume sanguíneo cerebral, e o fluxo sanguíneo cerebral aumentou na medida necessária para atender a necessidade metabólica, muitas vezes a própria fisiologia se arranja e se resolve. Porém, se o fluxo sanguíneo cerebral for insuficiente para atender às necessidades metabólicas, começa a haver a deficiência de suporte energético para a manutenção de atividades enzimáticas, e começa a ter diminuição da função da bomba de sódio e potássio ATP dependente, o que faz com que haja entrada de grande quantidade de sódio na célula,
com ativação de potencial de ação, mais gasto de energia e, além de entrar o sódio, entra a água com formação de edema e mais aumento de volume intracerebral, com mais aumento da pressão intracraniana, piorando assim a pressão de perfusão, já que a pressão arterial diminuiu e agora a pressão intracraniana está aumentada. São os dois fatores contrários a um bom fluxo sanguíneo cerebral. O indivíduo chamado Theodor Kocher elaborou uma tabela de progressão de gravidade da hipertensão intracraniana. Ele dividiu essa gravidade em 4 estágios, sendo que o primeiro estágio é a fase inicial, onde o aumento do volume intracerebral, intracraniano, geralmente por presença de um tumor ou de hidrocefalia, faz com que haja progressivo aumento da pressão intracraniana. Porém, no estágio 1, ainda devido aos mecanismos compensatórios, como redução de líquido céfalo-raquidiano ou de volume sanguíneo, a pressão intracraniana continua mantida, ainda estável, não se altera no início e o paciente normalmente ele é assintomático. Com a exaustão desses mecanismos compensatórios, começa a acontecer aumento da pressão intracraniana e o aumento do volume intracraniano leva o paciente à descompensação com surgimento de sinais e sintomas como tontura, cefaleia, náuseas, vômitos. Se ele continua a piorar por falência no tratamento ou inadequação, a pressão arterial, a pressão intracraniana começa a subir rapidamente com falência da pressão de perfusão cerebral. É sabido que à medida que a pressão intracraniana se eleva, a pressão de perfusão diminui, porque a pressão de perfusão é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Se a pressão intracraniana se eleva, há prejuízo na pressão de perfusão cerebral. E aí o paciente começa na fase 3 a deteriorar o nível de consciência, a apresentar a tríade de Cushing com a associação de hipertensão intracraniana, hipertensão arterial e bradicardia. Se ele ainda continua a piorar, ocorre a paralisia vasomotora cerebral com equilíbrio entre a pressão intracraniana e pressão arterial média, que faz com que haja a parada do fluxo sanguíneo cerebral. Então, interrompe o fluxo, a perfusão cerebral e o paciente entra em coma, midríase paralítica e óbito. Esse é o gráfico representativo das 4 fases de Theodor Kocher, onde mostra-se na fase inicial em azul a linha ainda horizontal, mostrando a elevação do volume intracraniano, porém sem a elevação da pressão intracraniana devido aos mecanismos compensatórios. À medida que os mecanismos compensatórios começam a entrar em exaustão, o paciente começa a apresentar a sintomatologia e a pressão intracraniana começa a se elevar. A partir do terceiro estágio, ocorre então a progressão rápida da elevação da pressão intracraniana com piora gradativa até que ele entra no estágio 4, que é o estágio de parada de fluxo sanguíneo cerebral. A partir da elevação da pressão intracraniana, entre as fases 2 e 3, é onde inicia-se o risco da formação de herniações com grandes riscos, como vamos ver a seguir. As principais causas de hipertensão intracraniana são tumores, trauma com formação de hematoma subdural ou extradural, hemorragia subaracnoide e edema. A pressão de perfusão craniana, como vimos, é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. À medida que aumenta a pressão intracraniana, a pressão de perfusão cerebral começa a ser reduzida. Se o paciente entra em falência hemodinâmica devido a comprometimentos do sistema nervoso autonômico, ou hemorragia, ou outras situações que provoquem essa alteração hemodinâmica, a pressão de perfusão cerebral cai ainda mais rápida e intensamente devido a prejuízo nos 2 fatores da fórmula: aumento da pressão intracraniana com redução da pressão arterial média.
À medida que se agrava esse estado, a falta de suporte energético para manutenção de atividade vasomotora provoca a vasoplegia, com aumento ainda da pressão intracraniana por esse fator também. Existem no interior da cavidade craniana uma série de repartições, de divisões de setores do cérebro e do encéfalo de uma maneira geral, feitas através de dobras de dura mater, que promovem separação intracraniana em compartimentos, possibilitando então a formação de herniações caso haja aumento da pressão regional de um lado dessa formação de dobra de dura mater e no outro não haja aumento compensatório. Assim, como vamos ver mais adiante, existem várias possibilidades de herniação. Existe a possibilidade de hérnia subfalcina, que é aquela hérnia que acontece abaixo da foice formada pela dura mater separando os dois hemisférios. Isso pode levar a comprometimento da circulação licórica de um lado, com obstrução da saída do ventrículo lateral do lado onde há hipertensão, com obstrução e colabamento do ventrículo contralateral. Isso leva a uma obstrução na saída, com aumento ainda mais da pressão intracraniana provocado pela hipertensão no interior do ventrículo que tem sua saída obstruída. Existe a possibilidade da hérnia de Uncus, da hérnia central, da hérnia de amígdala e da hérnia transcalvariana, como vamos ver em seguida. Esta é a representação gráfica das diversas possibilidades de herniação que se apresentam no paciente com hipertensão intracraniana, que aqui está representado como causa o hematoma, mas pode ser também como causa o tumor. À direita, o gráfico de Lang-Fitch, gráfico de complacência cerebral, que apresenta a fase horizontal inicial de compensação devido aos mecanismos compensatórios. É importante entender que esses mecanismos compensatórios eles são mantidos por mais tempo quando a causa da hipertensão intracraniana ela é de piora lenta e progressiva. Em algumas situações de instalação rápida, abrupta, como em algumas situações de trauma com formação rápida de grandes hematomas, essa fase de compensação ela se encurta bastante e a curva apresenta a sua fase ascendente bem mais precocemente. Portanto, naquelas situações em que há instalação progressiva e lenta, ou de hidrocefalia, ou de tumor de crescimento lento, muitas vezes o paciente fica bastante tempo sem apresentar sintomatologia, porque ele consegue compensar lentamente também a presença de aumento daquele volume, daquele compartimento. E aí ele fica mais tempo sem apresentar a hipertensão intracraniana, consequentemente mais tempo sem apresentar a clínica. E na presença da hipertensão, então, com a possibilidade de surgimento de herniações, temos aqui os vários exemplos de herniações. O número 1 aqui na figura central, que também é representado na figura à esquerda, é a hérnia subfalciana, que está abaixo daquela foice que separa os dois hemisférios na sua parte superior, que faz com que haja a hérnia do giro cingulato, que é deslocado para o lado contralateral, fazendo com que haja fechamento, obliteração completa, muitas vezes, do ventrículo lateral do lado do tumor ou do hematoma. E eventualmente pode haver obliteração da via de saída do forame de Monro entre o ventrículo contralateral e o terceiro ventrículo, podendo gerar hidrocefalia do lado contralateral também. Isso pode levar a comprometimentos severos e a apresentação de hérnias de outras regiões também. Esse aumento da pressão intracraniana por si só pode levar a diminuição do fluxo cerebral regional ou geral, ou global, com a evolução do quadro, levando à isquemia, que pode ser severa e ampla, dependendo do tipo de agressão sofrida.
A hérnia número 2 é a hérnia central, ela faz o deslocamento caudal do diencéfalo e do tronco cerebral. O diencéfalo é comprimido contra as foices da tenda do cerebelo e o tronco cerebral é comprimido contra o forame magno. Isso pode levar a distúrbios de ventilação, hemodinâmicos e até o óbito. A hérnia número 3 é a hérnia de Uncus, faz com que haja a redução, o deslocamento caudal do Uncus, que vai ficar comprimido entre a tenda do cerebelo e o tronco cerebral, fazendo com que haja isquemia de ambas as estruturas e compressão dos diversos núcleos do tronco cerebral, com comprometimento respiratório, vascular e, eventualmente, chegando ao óbito do paciente. A hérnia número 5 é a hérnia ascendente, é a presença de hipertensão na região subtentoriana, fazendo com que haja herniação do cerebelo em direção cranial. Isso também pode levar tanto à isquemia da parte do cerebelo que está herniando em direção cranial, como do tronco cerebral, que fica com menos espaço ali na sua passagem pela região da tenda do cerebelo. Essa borda da tenda do cerebelo, então, ela pode contribuir tanto para a hérnia uncal quanto para a hérnia ascendente do cerebelo. E por último, a hérnia transcalvariana, que é a hérnia que se apresenta quando do trauma ou algum tipo de lesão na calota craniana, que permite a saída de algum segmento do encéfalo e fazendo com que possa haver isquemia daquela região, e essa região sendo traumatizada vai gerar edema, e esse edema vai piorar progressivamente a sua própria perfusão. Essas duas figuras, a da esquerda e a central, demonstram a provável oclusão de alguma via de drenagem do líquor, provavelmente ou entre os forames de Monro ou aqueduto de Silvius, algum lugar dessa via de fluxo do líquido cefalorraquidiano está obstruído, e assim o aumento volumoso da quantidade de líquido cefalorraquidiano à esquerda, é possível ver que os ventrículos laterais estão extremamente aumentados. E na figura central, um aumento bem mais severo ainda, causando compressão de todas as estruturas encefálicas, com grande risco de vida para esse paciente. Esse paciente, provavelmente, devido à possibilidade de variações de velocidade de instalação do quadro, é possível que eles estejam em quase qualquer setor dessa curva de Lang-Fitch, mas provavelmente eles vão estar do estágio 2 para frente. Muito provavelmente esse paciente do centro ele vai estar ali no estágio 3, se não for drenado rapidamente, o risco de perda de vida é iminente, e esses pacientes apenas eles sobrevivem, mas normalmente com muita sequela devido à compressão das estruturas nervosas, aumento da pressão intracraniana, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral por diminuição da perfusão da pressão de perfusão cerebral. E a instalação das sequelas vai ser diretamente proporcional à velocidade de instalação, de aumento dessa pressão intracraniana. A monitorização da pressão intracraniana é de fundamental importância nesses pacientes que apresentam essas complicações sérias. A instalação de catéteres ou intraventriculares, ou intraparenquimatosos, ou subduramater, ou a utilização de fibra óptica, são várias as possibilidades de recursos para a utilização dessa monitorização. Além da pressão arterial, é importante em alguns pacientes a observação da onda intracraniana, que pode ser influenciada tanto pela pressão arterial, quanto pela pressão venosa central, quanto pela respiração, como vamos ver a seguir. O catéter intraventricular é o padrão ouro de monitorização da pressão intracraniana, e a utilização de catéter de fibra óptica é o que se tem de mais avançado atualmente. É muito importante que seja feita a monitorização do valor da pressão intracraniana,
mas a monitorização da onda intracraniana pode ser de bastante informação também. Os aparelhos que dispõem dessa monitorização da pressão intracraniana, apresentando a curva de onda intracraniana, que, como foi dito, pode ser influenciado pela pressão arterial, pela PVC e pela respiração, permitem então a interpretação de alguns fatores. A onda intracraniana apresenta normalmente 3 componentes principais. São os chamados os componentes P1, P2 e P3. Esses componentes são relacionados à pressão arterial e à complacência cerebral. O componente P1 da curva da onda intracraniana é relacionado à pulsação do plexo coroide, portanto, relacionado também diretamente à pressão arterial sistólica, como pode ser visto na comparação entre as duas curvas, a curva de pressão intracraniana e a curva de pressão arterial, demonstrado abaixo nesse diapositivo. A onda P2 do complexo de ondas intracranianas representa a pulsação venosa diretamente relacionado à complacência intracraniana. Existe depois dessa onda P2 o chamado nó dicrótico, que está relacionado com o nó dicrótico da pressão arterial verificada através de punção intraarterial, a pressão arterial invasiva. É concomitante praticamente o nó dicrótico da pressão intracraniana com o nó dicrótico da pressão intraarterial. E a pressão P3, a onda P3 é de pulsação venosa sistêmica e está relacionada então com a onda que se apresenta após o nó dicrótico tanto cerebral quanto sistêmico. Quando há aumento da pressão arterial, é possível haver aumento da pressão da onda P1. E quando há aumento, quando há diminuição da complacência intracerebral ou aumento da pressão intracraniana, esse componente P2 ele aumenta, podendo inclusive chegar a ter valores maiores que a própria onda P1. Isso é demonstração de gravidade do quadro que deve ser tratado energicamente. À direita, isso pode ser observado, tanto nos gráficos representados ali com letra A, onde apresentam-se os 3 componentes, e uma das ondas mostra o componente P2 muito maior que o componente P1 devido ao aumento da pressão intracraniana. E no gráfico B, à direita, é possível ver a interferência respiratória que faz com que haja uma oscilação grande nas curvas de pressão intracraniana, nas ondas intracranianas, e o componente vascular, que aumenta e diminui, mantém a pulsação vascular, mantém aquela amplitude da onda, enquanto todas as ondas vão sofrer influência da respiração, apresentando uma característica sinusoidal. A pressão arterial média tem grande influência na manutenção do fluxo sanguíneo cerebral e, assim, da pressão intracraniana. Quedas transitórias da pressão arterial média podem levar à redução do fluxo sanguíneo cerebral e também da produção do líquido cefalorraquidiano, que vão, em consequência, levar à redução da pressão intracraniana. Essas quedas, quando ainda mantendo a pressão arterial média dentro da faixa de autorregulação, que nos indivíduos jovens é em torno de 70 milímetros de mercúrio até em torno de 150 milímetros de mercúrio, essa autorregulação vai restituir esse fluxo sanguíneo cerebral ao valor antes da queda transitória da pressão arterial média. Portanto, já que esse mecanismo miogênico da autorregulação leva cerca de 1 minuto, esse primeiro minuto aí a queda da pressão arterial média vai levar a essas reduções: fluxo sanguíneo cerebral, produção de líquido cefalorraquidiano e pressão intracraniana, que logo vão ser restituídos aos valores anteriores à queda da pressão.
Porém, se a queda é severa, abaixo do limite inferior da autorregulação, que é, como falei, em torno de 70 milímetros de mercúrio nos pacientes rígidos, jovens, sem patologia, se essa queda é severa ou sustentada, isso vai gerar uma vasodilatação importante, com queda progressiva do fluxo sanguíneo cerebral diretamente proporcional à queda da pressão arterial média, devido à perda da autorregulação. Porém, essa vasodilatação vai gerar edema, e esse edema vai provocar elevação da pressão intracraniana, e essa elevação da pressão intracraniana, dependendo da intensidade e do tempo de permanência dela, pode levar à isquemia severa, tanto regional quanto global, dependendo da extensão e da localização da mesma. Em relação à elevação da pressão arterial, desde que seja dentro da faixa de autorregulação, ela não afeta a pressão intracraniana. Da mesma forma que na queda da pressão, a elevação da pressão vai causar ali um aumento transitório do fluxo sanguíneo cerebral, possivelmente da pressão intracraniana, mas que é logo resolvido pela reação miogênica de autorregulação e manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. Se a pressão arterial é mantida se eleva acima da faixa de autorregulação, ou seja, atinge valores superiores a 150 milímetros de mercúrio, o fluxo sanguíneo cerebral vai aumentar diretamente proporcional ao aumento da pressão arterial média. Isso vai levar ao aumento do fluxo sanguíneo cerebral, podendo levar ao aumento da pressão intracraniana, que vai ser tão mais grave e tão mais deletéria quanto maior for a velocidade de instalação desse aumento de pressão e quanto maior for o tempo de permanência dessa hipertensão. Portanto, a hipertensão arterial média, desde que na faixa de autorregulação, ela pode aumentar ou diminuir, que vai ser resolvido ali em questão de 1 minuto, o fluxo sanguíneo cerebral volta ao normal. Mas a manutenção de valores muito abaixo ou muito acima desses extremos da autorregulação vai fazer com que haja ou queda ou aumento do fluxo sanguíneo cerebral, levando ou a isquemia ou a hipertensão intracraniana, que pode também levar à isquemia posteriormente. A hipercapnia também leva a alterações semelhantes à hipertensão arterial, devido à vasodilatação que provoca e aumentando assim o fluxo sanguíneo cerebral. Pacientes que apresentam hipertensão arterial acima de valores de autorregulação mais hipercapnia são os pacientes que vão evoluir de forma pior. E à direita existe a comparação, mais uma vez, das ondas de pressão arterial média com as ondas intracranianas. Como foi dito, a onda intracraniana possui 3 componentes. O componente P1 é resultante da pressão arterial sistólica e da pulsação dos plexos coroides, fazendo com que haja então essa elevação concomitante da onda P junto com a elevação da pressão arterial sistólica. A onda P2 de pressão intracraniana é resultante da complacência cerebral e da pulsação venosa cerebral. Logo depois da onda P3 tem o nó dicrótico, que coincide com o nó dicrótico da pressão arterial média. Portanto, ela separa o início da influência do retorno venoso. A onda P3, assim como a onda que aparece na pressão arterial média pós-nó dicrótico, é resultante da pressão diastólica, da pulsação venosa, da pulsação de retorno do sangue pós na fase diastólica, então. A pressão venosa central também se relaciona com a pressão intracraniana. Grandes elevações da pressão venosa central podem causar elevação da pressão intracraniana, principalmente relacionado com a onda A. A onda A representa a contração atrial, como pode ser visto no gráfico à direita, na sua comparação com o traçado eletrocardiográfico. Portanto, a onda A, para quem não lembra, é a fase de contração atrial. A onda C é o momento em que a elevação da válvula tricúspide no momento da sístole ventricular direita, com projeção da válvula cranialmente em relação ao átrio, que faz com que haja uma pequena elevação da pressão atrial.
Depois tem o deslocamento do conjunto da válvula tricúspide na movimentação do ventrículo direito, que faz com que haja queda da pressão no átrio direito, e depois vem a onda V, que é a onda de retorno sanguíneo ao átrio direito, com o aumento da sua pressão, então. Após isso, a onda Y, que representa a queda da pressão atrial devido à abertura da válvula tricúspide. De importante para nós nesse momento é a onda A, que é a onda de contração atrial direita, que promove esse aumento mais intenso da pressão no sistema venoso central, e assim, em pacientes com grande aumento do valor dessa pressão atrial, representado na contração pela letra A, então esse grande aumento da pressão venosa central levando a aumento da pressão intracraniana também. E nos momentos, aproveitando o ensejo, a figura à esquerda mostra também a relação entre respiração e aumento da curva, comportamento da curva de pressão intracraniana, onde no momento da inspiração ocorre uma menor amplitude da onda e no momento da expiração ocorre maior amplitude da onda. Isso é decorrente do conteúdo sanguíneo intratorácico, que aumenta ou diminui no ciclo respiratório. Na fase inspiratória, o volume sanguíneo torácico aumenta e assim diminui o conteúdo de ejeção para sistema arterial e diminui assim a pressão de pressão intracraniana. Além disso, há aumento do retorno venoso na inspiração, facilitando a drenagem sanguínea venosa pelo sistema jugular, para fazer então diminuição dessa amplitude da onda de pressão intracraniana. E na fase expiratória, em que há uma redução momentânea desse retorno venoso e também um aumento da ejeção sistólica dos ventrículos, então há um pequeno aumento nessa fase na pressão intracraniana. Isso aí é cíclico, é relacionado à respiração, não é patológico. O que é patológico é quando há grande aumento da pressão intracraniana relacionado à pressão arterial média ou à pressão venosa central. De novo aqui temos um gráfico representando a influência da respiração na onda intracraniana. Portanto, a fase inspiratória com diminuição da pressão intratorácica leva à diminuição da pressão intracraniana também, no paciente respirando espontaneamente. E na fase expiratória, como há aumento da pressão intratorácica, há aumento também da pressão intracraniana. Isso é representado com a curva sinusoidal maior nesse gráfico, representado aqui pela sinalização W2. E em W1 a sinalização da interferência da pressão arterial média, que na fase sistólica apresenta maior valor de pressão intracraniana e na fase diastólica menor valor. Portanto, há uma alteração cíclica da onda menor, de acordo com a pressão arterial média, e a alteração cíclica maior na curva sinusoidal, de acordo com a respiração. No paciente em ventilação controlada mecânica, com pressão positiva intermitente, o efeito da respiração é o oposto. Na fase inspiratória, o aumento da pressão intratorácica induz aumento da pressão intracraniana, e na fase expiratória, onde há a diminuição da pressão intratorácica, a diminuição da pressão intracraniana também. Pacientes com aumento de pressão intracraniana, portanto, devem ter essa pressão inspiratória na respiração mecânica, na ventilação mecânica controlada, controlada de maneira a não se elevar tanto a pressão inspiratória, para que não se provoque aumentos temporários, cíclicos, na pressão intracraniana a valores que podem ser deletérios para esse paciente.
Um sujeito denominado chamado Lundberg idealizou ou classificou 3 tipos de ondas que aparecem na monitorização da pressão intracraniana. A onda C é uma onda que aparece esporadicamente em uma frequência de 4 a 8 por minuto, com pico de pressão intracraniana até 20 milímetros de mercúrio, com a frequência de 4 a 8 por minuto. Então, não tem significado clínico. A gente sabe que a pressão intracraniana normal vai até 15 centímetros de mercúrio, 15 milímetros de mercúrio, e acima de 15 milímetros de mercúrio a pressão pode atingir valores até 20, que ainda não é considerado clinicamente hipertensão intracraniana, uma vez que os mecanismos compensatórios podem estar presentes e essa pequena elevação pode ser transitória sem grande significado. Então a onda C é uma onda sem significado clínico, é um achado. A onda B é uma onda que representa a elevação do pico de pressão intracraniana de 20 a 50 milímetros de mercúrio, com ascensão e descenso rápido sem apresentar platô. É uma onda em pico, com frequência de até 2 vezes por minuto. É um prenúncio de complicação, a pressão intracraniana chegando a valores que podem atingir 50 milímetros de mercúrio, é bastante preocupante. E a onda A, que já é uma onda de desequilíbrio total da regulação da pressão intracraniana, com valores que atingem 50 a 100 milímetros de mercúrio. Essa ascensão rápida e descenso rápido, porém mantendo um platô que pode durar entre 5 a 20 minutos, mantendo um período grande sem fluxo sanguíneo cerebral, uma vez que a gente sabe que a pressão de perfusão cerebral é em torno de 60 milímetros de mercúrio. Se você deixa o paciente com a pressão intracraniana acima de 60 milímetros de mercúrio, esse paciente vai ter zerado o seu fluxo sanguíneo cerebral, vai ser interrompido. A isquemia e necrose são inevitáveis nesse caso. Essas ondas são representadas no gráfico abaixo, as 3 ondas, lembrando que a onda C é apenas um achado, sem significado clínico. Nos gráficos à direita é possível ver no gráfico acima as 3 ondas presentes ali do complexo de onda intracraniana, P1, P2, P3 na complacência normal inicial, depois tem o platô, onde as ondas atingem valores acima de 50 milímetros de mercúrio, é uma onda A, que provavelmente vai aparecer de novo, já que ela aparece com alguma frequência, e ela se reduz a valor abaixo do valor do pico da pressão no pico da onda A, porém com a complacência já muito reduzida, esse valor máximo da curva já não desce aos valores prévios à apresentação dessa onda A. Então a complacência já se reduziu e a onda provavelmente vai se manter em valores elevados até atingir de novo valores tão altos que surja outra onda A. E no gráfico abaixo, à direita, a apresentação de uma onda A, seguida de frequência de onda mais ou menos normal, provavelmente uma onda C ali, já que os valores de pressão intracraniana não voltaram ao normal, ficaram em torno de 20 milímetros de mercúrio. Depois tem um pico de uma onda B ali, que é uma onda que atinge valores entre 20 e 50 milímetros de mercúrio, mas não tem platô e volta logo aos valores prévios. Depois tem uma outra onda A. Essas são as representações gráficas dessas ondas, que podem ser bastante informativas em termos de evolução e prognóstico do paciente. Além desse vídeo sobre a pressão intracraniana, dispomos na nossa playlist, no nosso canal, outros vídeos sobre neurofisiologia intracraniana, sistema nervoso central. Tem o vídeo neurofisiologia cerebrovascular, neurofisiologia celular, neurofisiologia global e o vídeo sobre medula espinhal. Aos interessados, convidamos a conhecer o nosso canal e a assistir esses vídeos que podem ter alguma informação interessante. Muito obrigado. Essas foram as fontes que buscamos para a confecção desse vídeo. Terminamos aqui a apresentação sobre pressão intracraniana. Espero que tenham gostado do
conteúdo e agradecemos todo tipo de comentário que seja construtivo na reformulação de qualquer vídeo que tenhamos colocado no canal. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.